Olá, o TV Jornal Especial de Natal já está no ar. Hoje é sexta-feira, dia 25 de dezembro de 2015. Confira o que preparamos para você nesta edição. A tradição e a criatividade na hora de montar um presépio. Nós conhecemos um morador de Paris que há mais de 50 anos reaproveita materiais como a madeira e o papelão para criar um espaço bem diferente para receber o menino Jesus. Mostramos também que a colheita do morango este ano trouxe bons resultados a um produtor aqui na nossa região. E o melhor é que nada é desperdiçado, você vai ver como. Hoje temos também receita especial para você fazer aquela sobremesa deliciosa e rápida para a família, brownie de Natal. Vamos mostrar também mais um capítulo da série Um Olhar pela Janela. Nossa equipe foi conhecer a história do café na região de Estrela do Oeste. Esses e outros assuntos você vê agora no TV Jornal. Começamos a edição de hoje já no clima do Natal. Nessa época, muitas pessoas adoram ter em casa os famosos presépios. Para muitas famílias é tradição. Alguns compram, só que outros preferem abusar da criatividade e montar a própria decoração. Em Paris, nossa equipe conheceu o seu Adelino. A tradição é tão grande que há mais de 50 anos o marceneiro reaproveita materiais como a madeira, o papelão e o metal para criar um espaço bem diferente para receber o menino Jesus. Acompanhe na reportagem de Wender Rodrigues. Uma admiração que começou quando o seu Adelino tinha ainda 12 anos de idade. Depois de 54, essa tradição em montar o presépio continua e com um ponto fundamental, reaproveitando materiais. E o que continua também é o encantamento que promovem quem dá aquela paradinha por aqui. Eu acho que todo ano aí ele faz, ajeita com carinho, A população vê aí, todo ano a gente está sempre junto com ele aqui, olhando, analisando. E sempre aumentando cada dia mais, cada ano mais, alguma coisinha diferente. O presépio tem detalhes que chamam a atenção. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida aqui está representada quando estava sendo construída. No céu, as estrelas dão um sinal que a noite será realmente feliz. Nas casas, feitas com metal, as luzes acesas mostram que é dia de festa. E a cada ano o presépio vai ganhando novos detalhes, novas características. Só que o fundamental não pode faltar. A estrela aqui anuncia o nascimento do menino Jesus. Eu comecei a fazer esse presépio e eu não parei mais e continuei todos os anos. E parece que deu aquela vontade maior ainda e fui continuando até chegar a esse ponto aí. O zelo é tanto que a casa do seu Adelino se tornou até um ponto turístico nesta época do ano em Paris. Ponto de encontro entre vizinhos e amigos, lugar também para celebrar o nascimento de Jesus. Ele fazia dentro da casa dele, agora ele faz aqui para ficar direto feito, Então a gente dá o apoio para ele. Nós rezamos o terço quando chega menino Jesus, na nossa família nós rezamos o terço. E é assim, de forma criativa e carinhosa, que seu Adelino, há mais de 5 décadas, faz questão de relembrar um momento tão importante para a fé, encontrando motivos de sobra para comemorar e reunir os amigos. E é mesmo, rapaz, você falou certo. Rapaz, e as pessoas quando vêm aqui, parece que eles não querem sair. Ele, até que não filmar os detalhes que tem esse presépio, eles não saem, assim, eles ficam mesmo pedindo licença para os outros, e pedindo e vai. Eu fico emocionado com tanta gente que vem assim. Bem diferente mesmo. E os detalhes fazem toda a diferença nesse trabalho. Parabéns, seu Adelino. E por falar em reaproveitar, um recado importante para você.
Amanhã, a Saev Ambiental realiza pela primeira vez a campanha Natal é Tempo de Reciclar. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de separar o lixo, principalmente nesses dias de festas. A ação conta com o apoio da Cooper 20 em todos os pontos de coletas em Votuporanga. A população pode levar os materiais recicláveis, como papel, papelão, metal, vidro, plástico, nos pontos de entrega voluntária, distribuídos em várias partes da cidade. Os locais de entrega são Praça São Bento, Praça Matriz e Concha Acústica, Praça Santa Luzia, Centro de Lazer do Trabalhador, Câmara Municipal, Terminal Rodoviário, Praça Bosque das Nações, Praça Antônia Brazadim Romeiro, Praça do Tobogã, Postinho de Saúde do Jardim Canaã, Praça Joaquim Júnior do Lanchopão, Praça Nozumo AB, Praça do UPA SAMU e Praça Papa João Paulo II em Simonsen. Nós já falamos do presépio, dos recicláveis e agora das compras. Parece que o consumidor deu uma segurada nos gastos esse ano. O setor de supermercados registrou queda de 4% nas vendas de novembro em relação a outubro deste ano. Esse valor leva em conta a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. No acumulado do ano, as vendas apresentaram redução de quase 2% em relação ao mesmo período de 2014. Para o vice-presidente da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, os números negativos acompanham a economia do país. Segundo ele, tanto a indústria quanto o setor de serviços tendem a recuar um pouco mais. A expectativa é que no ano que vem, medidas importantes do ajuste fiscal sejam aprovadas e que finalmente o setor volte a crescer. Se por um lado as vendas caíram no supermercado, teve muito agricultor que comemorou a safra este ano, como é o caso do seu Ideraldo, que nós já mostramos inclusive aqui no TV Jornal. Ele é o único produtor da região de Jales a investir na plantação de morango. A fruta é pouco encontrada aqui no interior paulista, pela dificuldade de adaptação ao clima quente. A habilidade para tirar a fruta do pé vem do trabalho de quase 2 décadas de sol a sol. Com a ajuda da família fica bem mais fácil e em poucos minutos a cesta fica assim, lotada de morangos. Seu Ideraldo hoje mantém a plantação de 7.000 pés da fruta em uma área de 3.000 metros quadrados no sítio em Urânia, cerca de 80 quilômetros de Votuporanga. O agricultor conta que resolveu apostar no morango Dover como cultura alternativa. Alface, então, nessa época do frio, o consumo diminui. E o morango é onde que o morango gosta, que ele gosta do clima frio. Então, a verdura dá aquela queda e é o pico do morango. Então, a gente é uma cultura alternativa, porque a hora que ele terminar, aí já volta a alface, o clima quente de novo, que é aquela procura de novo, né? A época da safra é sempre uma vez ao ano, geralmente de junho a setembro. E no auge da colheita, cerca de 500 quilos são colhidos todos os dias e embalados ali mesmo. Um resultado que deixa o produtor ainda mais confiante no trabalho que vem por aí. E para conseguir boa produtividade, o seu Ideraldo precisou adaptar a cultura para a nossa região. Isso porque o morango é uma fruta muito delicada e geralmente é cultivada em lugares com temperaturas mais baixas, como no sul do país, e não está acostumado com as altas temperaturas do interior paulista. Aqui ele é o único produtor da região que decidiu investir. E para isso foi preciso muita pesquisa e a escolha da técnica certa para o plantio. Eu fui 4 ou 6 vezes em Monte Alegre do Sul, né? Tem até uns amigos nossos de lá que a gente começou a correr atrás dessa variedade e nos ajudou, nos deu as informação e a gente trouxe para cá. Só que a gente teve que mudar muita coisa, porque a deles lá ainda é diferente da nossa aqui. Então, o clima, o solo, então a gente foi adaptando ele aqui do jeito que ele quis. Então, hoje ele está do jeito que ele quer. Essa lona não é por acaso. Seu Ideraldo optou por essa técnica porque protege a fruta, que não fica em contato direto com o solo e é conhecida como mulching. Além disso, de acordo com este engenheiro agrônomo, essa é a forma mais econômica de cultivo e garante maior produtividade. Não é um sistema tão recente, mas é um sistema, para ele, foi um dos mais viáveis. Por quê? Porque ele tem controle das ervas daninhas, né? Ele tem problemas com menos podridão, que vai aumentar a produtividade dele. Ele aumentou no espaçamento para diminuir um pouquinho o problema de perca, né?
ele está utilizando para melhorar para ele. E, na verdade, isso aqui é um sistema que, na região, para ele, está sendo bom, porque ele também, a região não tem produtores que a gente conhece aqui que esteja utilizando o plantio do morango. E para chegar nesse estágio, o gasto foi de aproximadamente R$5.000, com lona, tratamento do solo e a compra das mudas. Mas o agrônomo diz que a produção poderia ser ainda maior, com algumas adaptações. Do cultivo suspenso, né, que é um cultivo que você vai estar trabalhando com ele mais elevado, mas só que teria um encarecimento, né, no custo dele. Então eu acho que muitas vezes pelo cultivo, pela técnica, pela falta de mão de obra, a gente fala assim, ele vai ter que aumentar gradativamente de acordo com a mão de obra dele, né? Seu Ideraldo até pensa em aumentar a área de plantio, mas por enquanto prefere deixar para a próxima safra. Teria vontade de aumentar. Então, quem sabe mais para frente, às vezes se a gente construir uma câmara fria, se tudo der certo as coisas para frente, pode até aumentar. Você tendo lugar de guardar ele, pode até aumentar, mas desde que tenha o local de vender, né? E depois do cultivo e da colheita, nós vamos mostrar agora que na propriedade do seu Ideraldo, nenhum morango é desperdiçado. Pelo contrário, a fruta é aproveitada de várias maneiras. E a comercialização dos produtos à base de morango é o que garante aquela renda extra no final do mês. Na mesma velocidade que seu Ideraldo colhe os morangos, a dona Marli já se apressa para embalar. E repare na quantidade. Para não perder tempo, a família toda colabora. Guardar 500 quilos da fruta por dia não é tão fácil. A venda in natura é feita na mesma proporção, só que por semana. O restante tem outro destino. Uma das opções do seu Ideraldo é trazer o morango para congelar. Aqui um freezer como este reserva mais ou menos de 300 a 400 quilos e já tem venda garantida, né, seu Ideraldo? Sim, a gente tem. A gente faz esse processo, os dois freezer, consigo segurar ele até a próxima colheita, né? Então, nesse intervalo, a gente tem o morango para vender, para a escola ainda que fornece, para a sorveteria, pessoal quem faz bolo, recheio para bolo, então... para frappé, então ele está pronto e disponível aí. E opções não faltam: geleia, torta, bombom recheado e até palito de morango coberto com chocolate. Mesa tentadora, não? Tinha muito morango às vezes que estragava, outros que não dava para mexer com outras coisas. E a gente pegou, então foi inventando, criando. Dá para garantir uma renda boa por semana, através de uns 50 a 100 docinhos que a gente vende. E com tantas guloseimas, tudo que é produzido aqui vai embora rapidinho. Uma caixa como esta, com 250 gramas, sai por R$4. O palito de morango e o bombom recheado saem por R$13,50 cada. A geleia, R$10. E o lucro também já tem destino certo. Comprar os potinhos, né? Os ingredientes... E tudo, assim, alguma coisa para mim, para minha filha. E o lucrinho fica para vocês. E fica pra gente, com certeza. Com a boa colheita e o sucesso nos negócios, nada melhor do que reunir a família e comemorar, né, seu Ideraldo? O coração é seu, Tony, ele é todo seu, Tony. Vamos lá no cartório, faça ele, o seu nome é o coração é seu, Tony, ele é todo seu, Tony. Uma delícia mesmo e dá até água na boca, né? Mas água na boca mesmo você vai ficar agora. Já que é Natal, você deve estar em casa com a família, aquela correria. Que tal então aproveitar um tempinho e fazer uma sobremesa deliciosa e muito rápida? Garanto que essa dica a garotada vai aprovar. Brownie de Natal. Acompanha aí o passo a passo. Hoje a gente vai aprender a fazer um brownie de chocolate para o Natal. Um brownie super bacana, que a gente vai fazer uma decoraçãozinha bem legal para as crianças. É uma receita muito simples, bem rápida de fazer, até quem não sabe cozinhar vai tirar de letra. Os ingredientes são um pacote de preparo para bolo de chocolate, meia xícara de água, 3 colheres de sopa de leite em pó, 3 colheres de sopa de margarina sem sal, 200 gramas de creme de cacau com avelã, 100 gramas de castanha de caju, 100 gramas de chocolate branco,
um corante verde e confeito para decoração a gosto. Primeiro passo, a gente vai dissolver o leite em pó na água. A gente está usando 3 colheres de leite em pó e meia xícara de água. Agora a gente vai juntar essa mistura ao pó para mistura de bolo de chocolate. Vamos juntar agora 3 colheres de margarina sem sal já derretidas. A gente vai juntar agora o leite em pó dissolvido na água, a margarina e a mistura para bolo de chocolate. Ela parece um pouco seca, mas conforme a gente vai juntando, ela vai ficar uma massa bem macia, bem homogênea. Agora que a gente já misturou esses ingredientes, a gente vai dividir a massa em duas e vai dispor na assadeira, já untada e enfarinhada. Você pode usar uma assadeira de fundo falso de 25 centímetros. A gente vai colocar aqui parte da massa, pode ser um pouco mais da metade e vai reservar o restante. Agora a gente abre ela com a mão, ela não gruda, uma massa bem gostosinha, bem macia, bem fácil de preparar. Distribui bem ela na assadeira toda. É importante usar uma assadeira redonda, porque depois a gente vai fazer uma decoração natalina. A gente vai cortar ela em formato de pizza e fazer árvore de Natal. Agora, se você quiser simplesmente experimentar o sabor dessa receita maravilhosa, fica a seu critério. Feito isso, a gente leva para o forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Passados os 20 minutos do forno, agora a massa ainda está quente, ó, vocês podem ver que ela não está dura, ela está uma massa bem molinha ainda, é assim mesmo. Com a massa ainda quente, eu aqueci no micro-ondas mesmo por 10 segundinhos o creme de cacau com avelã. Agora a gente vai distribuir aqui. Quantia a seu gosto, aqui a gente está usando em torno de 150 gramas. A gente está usando o chocolate em creme, porque se a gente usar o chocolate convencional, ele pode secar e ficar durinho, na hora de comer não vai ficar tão bacana, porque ele é de servir gelado. Então é legal você usar um chocolate em creme. Depois de usar o chocolate, a gente vai salpicar castanha de caju triturada, chocolate granulado ou gotas de chocolate, a seu gosto, só para dar um sabor a mais. Feito isso, a gente vai usar o restante da massa que estava reservada da mesma maneira, salpicando também. Quanto mais espalhado, melhor ele fica depois de assado. Feito isso, a gente volta para o forno por mais 20 minutos. Os ingredientes são um pacote de preparo para bolo de chocolate, meia xícara de água, 3 colheres de sopa de leite em pó, 3 colheres de sopa de margarina sem sal, 200 gramas de creme de cacau com avelã, 100 gramas de castanha de caju, 100 gramas de chocolate branco, um corante verde e confeito para decoração a gosto. Passados os 20 minutos a gente tira, a gente já pode desenformar ele. É bem simples, ele não gruda na assadeira. Agora a gente deixa ele esfriando por aproximadamente 1 hora para a gente fazer a decoração. Bom, passada 1 hora, ele já foi refrigerado, já está fresquinho. Agora a gente vai cortar ele em formato de pizza. E eu vou tirar um pedaço para a gente decorar. Agora a gente vai tirar aqui um pedaço. Olha só, o creme de chocolate. Agora vamos para a decoração? Para isso a gente vai precisar de chocolate branco. Vou tingir ele de verde porque a gente vai fazer uma árvore. A gente vai usar corante para chocolate verde. O corante para chocolate é a base de óleo para que não resseque o chocolate. Agora a gente vai passar para o saco de confeitar. Você vai encontrar também numa loja de artigo para festa, é bem fácil de encontrar. O saco de confeitar ele existe em vários tamanhos e ele suporta temperaturas altas, então o chocolate não é necessário esfriar. Você pode usar ele assim que tirar do micro-ondas, você já pode tingir e usar. Agora a gente faz um pequeno corte na ponta.
E vamos para a decoração. Agora a gente vai decorar com confeitos de chocolate ou açúcar. Você encontra no supermercado ou também em lojas de artigos da festa. Agora a gente vai colocar o palito de sorvete. E tá pronto o nosso brownie de Natal. Uma ótima opção para esse Natal, hein? E no próximo bloco temos os destaques do Região em um Minuto. Mostramos também mais um capítulo da série Um Olhar pela Janela. Dessa vez, nossa equipe foi em Estrela do Oeste mostrar a importância do café para o desenvolvimento da região. Voltamos já já, não saia daí. Eu desejo um Feliz Natal para todo mundo, para minha família inteira, que esse ano seja de muitas realizações para todo mundo. Feliz Natal a todos, meus amigos, minha família, meus parentes, a todos. Feliz Natal! Estamos de volta e confira agora o que abre e o que fecha nesse final de semana aqui em Votuporanga. Nesta sexta-feira, apenas os serviços de emergência funcionam normalmente. O atendimento no mini hospital do Pozo Bom, UPA e SAMU, além do serviço de plantão da SAEV Ambiental pelo 0800 770 1950. As lojas do comércio não abrem hoje e o atendimento volta ao normal amanhã, das 9 da manhã à 1 da tarde. Os supermercados não abrem hoje. O atendimento volta ao normal amanhã, das 7 horas da manhã às 9 da noite. O expediente da Prefeitura e do Poupa Tempo voltam ao normal na segunda-feira. E agora a estudante de comunicação Poliane Castelhano traz as principais notícias da região noroeste paulista. E um caminhão caiu dentro de um lago em Mirassol ao tentar atravessar uma ponte. Ele estava carregado de terra. Segundo testemunhas, a ponte já estava comprometida e com o excesso de peso ela cedeu. O motorista não se feriu. Em Santa Fé, o Natal está bem animado. Hoje tem o 13º encontro de sanfoneiros e violeiros na cidade. As apresentações vão reunir sanfoneiros e violeiros de toda a região na Praça Salles Filho. A festa faz parte das comemorações do Sonho de Natal e a entrada é de graça. Amanhã, na mesma praça, tem a segunda edição do Louva Santa Fé, com a apresentação de cantores e bandas das igrejas evangélicas da cidade. O evento é gratuito e começa às 8h30 da noite. E no domingo, a diversão fica por conta da Primazia MCs, o grupo de rap trap. A atração começa às 8h30 da noite e também é gratuita. Bom, você que procura novidades para o seu negócio e também troca de experiência, não pode perder a Feira do Empreendedor e Couro Moda, a Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda, que será realizada em São Paulo. O Sebrae promoverá missões para essas duas feiras, com o objetivo de incentivar a participação dos empresários e agregar mais valor e conhecimento ao dia a dia dos empreendimentos. A primeira viagem para Couro Moda sairá do escritório regional do Sebrae no dia 12 de janeiro. Já a Feira do Empreendedor será no dia 22 de fevereiro, com ônibus que sairão de Votuporanga, Fernandópolis e Santa Fé do Sul. Quem tiver interesse em participar dessas ações, pode procurar o escritório do Sebrae em Votuporanga, que fica na Avenida Wilson de Souza Foz, 5137. O telefone para contato são dois telefones, 3405-9460 ou 0800-570-0800. Confira como fica o tempo na região neste final de semana. Olá! O fim de semana promete muito calor e chuvas no final do dia. Para quem pegou a estrada, é bom redobrar a atenção e ficar atento aos temporais típicos da nova estação. Na capital paulista, pode chover agora à tarde e à noite, mínima de 23 e a máxima não deve passar dos 33 graus. Em São José do Rio Preto, há previsão de chuva no final do dia. As temperaturas ficam entre 23 e 34 graus. Em Votuporanga, podem ocorrer chuvas rápidas no início da noite. Por aqui, os termômetros devem marcar mínima de 23 e máxima de 36 graus. A todos um Feliz Natal!
Você vai ver agora mais um capítulo da série Um Olhar pela Janela, um trabalho desenvolvido pelos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev, orientados pela professora Evanir Peixoto. Nossa equipe foi até a Estrela do Oeste mostrar como o café foi um importante passo para o desenvolvimento da região. A estrada de ferro e muitas histórias da época você acompanha agora. Em Estrela do Oeste, nós vamos ter o prazer de conhecer a estação ferroviária que trouxe o progresso, o desenvolvimento e a cultura à região, que era uma região promissora, produtora de café. E é interessante observarmos como essa estação ferroviária ela ainda preserva toda a sua estrutura. E é também muito oportuno desenvolvermos a nossa percepção em relação, ao desenvolvimento da região que foi pautado pela produção do café. Então, eu costumo dizer aos meus alunos que na ocupação do Planalto Ocidental Paulista, nós tivemos dois elementos, um binômio, café e ferrovias. E na nossa região, as ferrovias, elas acompanharam o itinerário da cafeicultura. Então, vamos conhecer agora, com a Maria Isabel, toda a história da estação ferroviária de Estrela do Oeste. Eu sou Maria Isabel Bardella, eu sou aluna do 7º período de Arquitetura e Urbanismo da Unifev e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da história de Estrela do Oeste, exclusivamente da estação ferroviária. Ela se evoluiu a partir das estações ferroviárias. Tanto o café, que era a produção, o açúcar, o arroz, foi o que trouxe desenvolvimento para o interior. Então a gente tem que resgatar a história do que trouxe desenvolvimento para as cidades do interior. A linha tronco de Araraquara, ela chegou no ano de 1896 e ela teve início do seu tráfego no ano de 1898. No ano de 1971, a estação ferroviária foi englobada pela FEPASA e ela teve o seu tráfego de pessoas até o ano de 2001. O arco e os pórticos representam a porta de entrada da cidade. Por quê? Porque a estação, ela que trouxe todo o desenvolvimento para a cidade das regiões, para todas as cidades do interior paulista. Era uma busca incessante para um modelo construtivo das estações ferroviárias. Não era só as estações ferroviárias que eram construídas, eram as estações, os armazéns, onde armazenavam os grãos, era a casa dos maquinistas, era a casa dos chefes de equipe, que difere as estações ferroviárias, às vezes do seu tamanho e do seu acabamento, é referente à cidade. Se ela é uma cidade bem desenvolvida, ela tem um porte maior e um acabamento melhor. Se ela é uma cidade menos desenvolvida, menor, ela tem um porte menor e um acabamento um pouquinho menor. Por quê? Ela se adequa a cada local que ela está inserida. O trem, quando ele chegou aqui na nossa região, ele transportava o café, o milho, que são os grãos. O armazém logo ao lado é onde ficava o depósito desses materiais para estar indo para as outras cidades. O trem, ele era transporte de passageiros também, onde os fazendeiros faziam seus negócios nas cidades vizinhas. E nós usávamos ele para passeio, como era o meio de transporte da época. Íamos para Fernandópolis, para Mirassol, para São José do Rio Preto. Tinha vagões que eram simples, que era acessível para todos. Os outros vagões, eles já tinham banheiro, tinham cama, tinha restaurante que servia almoço, servia jantar, café da manhã. Então tinha essa diferença dentro do vagão. Só por ser um meio de transporte acessível, que todo mundo conseguia andar na época, por ser um meio de transporte barato, então todo mundo usufruía dele. Só ficava em diferentes vagões quem estava fazendo viagens mais longas, que ia para descanso, e outros que a gente só para divertimento, ia só acompanhando a vegetação, os pássaros que vinham voando na janela, e a gente ia aproveitando a paisagem por onde que a gente estava andando. Em entrevista com moradores, o que me disseram bastante, era o meio de transporte que tinha quando os fazendeiros chegavam até a estação ferroviária. No período da manhã e no período da tarde, saía lá do centro as charretes, em torno de 10
e vinham até a frente aqui da FEPASA, esperando que os passageiros chegassem de suas viagens. Assim que chegavam, cada um alugava a sua e desciam todos em fila. Tinha muita família que trazia os filhos aqui até para dar uma volta de charrete. Isso marcou muito a minha vida. E ficávamos olhando o trem apontar, que era novidade, quando o trem chegava com aquele assovio, era maravilhoso de se ouvir. E a gente ficava todo animado. Vínhamos aqui somente para ver o trem e ver as pessoas entrando e saindo. Era o divertimento da época, era um ponto turístico, era uma atração que tinha. Aqui na nossa cidade, infelizmente, esse prédio se encontra hoje abandonado, onde mora uma família e onde aqui teve um passado muito gostoso. Muita saudade, porque hoje a gente vê um local completamente abandonado, que não tem função nenhuma e sabendo que faz parte da história de Sela do Oeste. Aqui poderia muito bem ser feito uma biblioteca ou ser feito até mesmo um museu da nossa cidade, porque na nossa cidade não existe história. E uma cidade sem história não é cidade, porque ela não tem passado. E, infelizmente, a nossa cidade não tem passado. Ela simplesmente não existe história nenhuma, onde você pode pesquisar e ter alguma coisa e ver alguma coisa. Minha ideia é fazer um museu aqui. Por quê? Para a gente resgatar a história do município. Porque Sela do Oeste é uma cidade que ela não tem história, mas a história está se perdendo. Por quê? Porque a gente não tem vídeos, não tem fotos, não tem arquivos que a gente pode buscar. Então a gente tem que ir atrás de moradores antigos. E infelizmente esses moradores estão se indo. Então a gente tem o quanto antes resgatar essa história para que a gente possa passar de geração em geração. Como é bom relembrar essas histórias, né? Parabéns pela iniciativa. E é nesse clima gostoso de Natal que nós encerramos a edição de hoje. Para você, um excelente final de semana, um Feliz Natal com muita luz e que o Menino Jesus possa trazer muita paz para sua família e também renovar nossas esperanças para o ano que está por vir. Se quiser rever as reportagens dessa e de outras edições, é só acessar o nosso site tvunifev.com.br. Até mais, tchau, tchau.